Olá pessoal, estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são direcionados aos profissionais da área da saúde. Tema de hoje, o que esperar do Congresso Europeu de Cardiologia de 2026? Bom pessoal, depois de muito tempo sem a gente ter um episódio presencial, vocês devem ter percebido aí, você que acompanha o Clube da Cardio Podcast, que a gente tem feito episódios diários aí para sempre estar trazendo as atualizações que são muito frequentes na cardiologia. E estávamos um pouco afastados dos episódios presenciais aqui no estúdio com o Ricardo, que nos recebe sempre muito bem. E hoje, a semelhança do que nós fizemos no ano passado, vamos trazer aqui o que nós devemos esperar do maior congresso de cardiologia do mundo, tá? E para bater esse papo comigo, Luiz Augusto, eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui o meu amigo Dr. Carlos Aurélio. Seja bem-vindo, Aurélio. Que top, tô aqui em casa novamente e vamos estar com saudade de participar daqui dos podcasts, né? A gente teve um break, não foi, desses presenciais, muito massa a gente tá aqui voltando e falando, né, do maior congresso de cardiologia do mundo, que é o Congresso Europeu de Cardiologia. Muita novidade vem aí e o Clube da Cardio tem que estar presente, né? É impressionante como assim, ano passado a gente fez esse episódio, pessoal. A gente esteve presencialmente lá em Madrid, fazendo a cobertura do congresso, foi uma cobertura muito bacana. E aí, ano passado nós tivemos a impressão que o congresso tinha sido excepcional, muitos estudos, e a gente sempre fica na expectativa, né? Poxa, será que o próximo ano, será que 2026 vai ser tão bom quanto foi 2025? E aí, nas últimas semanas, eu tinha parado para dar uma olhadinha na Hotline, né? Que são os principais estudos que vão ser publicados aí. E tem estudos espetaculares, pessoal, que tem muito potencial de mudar nossa prática. Não é nada... A gente, claro, vai falar aqui de avanços tecnológicos que nem sempre fazem parte de nossa realidade do dia a dia, mas a gente vai ter, sim, estudos que vão impactar na nossa prática do consultório do dia a dia com o nosso paciente. Então, a ideia hoje é a gente trazer aqui um panorama dos principais estudos que nós selecionamos. Vão ter diretrizes também muito interessantes, a gente vai falar sobre. Mas a Hotline, pessoal, vão ser 59 estudos. Então, não daria para a gente contemplar todos os estudos aqui. Para você ter acesso a todos esses resumos, você pode ficar atento ao nosso Instagram, @Clube da Cardio. A gente vai fazer a cobertura toda do congresso por lá mais uma vez esse ano. E assinar o jornal do clube para receber na sua caixa de e-mail o resumo com os principais estudos que vão te ajudar a tomar melhores decisões para os seus pacientes. Vamos lá, Aurélio? Vamos lá. Antes de a gente falar dos estudos, vão ter duas diretrizes muito importantes que mudam a nossa prática. Que é a diretriz de insuficiência cardíaca e a diretriz de reabilitação. O que é que você está esperando desses dois documentos? Perfeito. Então, assim, teve nesse meio de campo, entre a última publicação da diretriz, né, europeia de cardiologia e essa atual, tiveram várias mudanças no contexto da insuficiência cardíaca, mudanças principalmente no contexto da IC de fração de ejeção preservada, né? Então, eu acho que o grande ganho, primeiro, no contexto da IC-FEP, é o ganho quanto à obesidade, né? Então, a gente teve diversos trials falando sobre o benefício do tratamento da obesidade, reduzindo o risco cardiovascular, mas também reduzindo desfechos na insuficiência cardíaca, né? Então, a gente teve, nesse meio de campo, a publicação do STEP-HFpEF, né, com a semaglutida. Com a semaglutida, é um análogo do GLP-1 e mostrou, tá certo? E mostrou pra gente uma redução, inclusive, de mortalidade, né? Mas aí vocês podem me perguntar, né? Então, a gente tem uma medicação que reduz a mortalidade na ICFEP? Não. O grande trunfo da ICFEP, né, Luiz, é descobrir a causa. É a causa da ICFEP. A gente não tem medicações que reduzam mortalidade na IC de fração de ejeção preservada, mas a gente tem definido bem na literatura que o que reduz mortalidade na ICFEP é tratar a causa. A gente vinha conversando sobre isso com os residentes lá do Hospital de Cirurgia essa semana, né, Foi Aurélia? mesmo, que teve a apresentação, mesmo. eles apresentaram o Fine Arts, que foi a Finerenona, você vai falar sobre também, e a gente tocou bem nesse ponto, né? Que eu acho que o mais importante é a gente descobrir o que está por trás. Perfeito, perfeito, porque tratando a causa, aí sim a gente vai reduzir desfechos duros, né? Então, se o paciente tem amiloidose, trate a amiloidose. Se o paciente tem diabetes, trate o diabetes.
hipertensão, trate a hipertensão. E se o paciente tem obesidade, obesidade é uma doença crônica, precisa tratar a obesidade, né? E hoje a gente tem tratamentos modernos que mostraram redução de desfechos importantes, não só os análogos GLP-1, como a semaglutida, no estudo STEP-HFpEF, mas a saga dos estudos Summit com tirzepatida, com a tirzepatida, mostrou um benefício robusto, inclusive no contexto da insuficiência cardíaca. Então, provavelmente, nessa nova diretriz, vai ter um grau de recomendação bem importante, né, dos análogos GLP-1, análogo de GLP-1/GIP, no contexto do tratamento da ICFEP em pacientes obesos, né? Ou seja, a gente precisa, entre aspas, fenotipicar, né? Achar o fenótipo da IC de fração de ejeção preservada para tratar esse fenótipo e, consequentemente, reduzir desfechos. Perfeito. Né? Outro contexto, ainda na IC de fração de ejeção preservada, é que nesse ínter, entre a última publicação e a nova diretriz, teve a publicação do estudo Fine Arts. Então, a publicação do estudo Fine Arts com finerenona, né, que foi um antagonista mineralocorticoide, né, que mostrou uma redução do desfecho composto morte e hospitalização na IC de fração de ejeção acima de 40%, né, foi a população do estudo, né, acima de 40%, e mostrou uma redução do desfecho composto morte e hospitalização, porém, somente às custas de hospitalização, né? Não houve redução de mortalidade com a finerenona nessa população. E o que a gente acredita, né, a gente acredita que realmente a dupla dinâmica, inibidor de SGLT2 e antagonista mineralocorticoide, nesse caso a finerenona, ganhe um espaço maior dentro do tratamento da IC de fração preservada. Mas não esquecendo, né, que IC de fração de ejeção preservada tem um diagnóstico assim, robusto, complexo, que a gente tem que entender que não é qualquer paciente que tenha dispneia que a gente vai dizer que tem... Fração de ejeção maior do que 50% de dispneia é igual a finerenona com SGLT2. Justamente. Então, eu acho que o grande trunfo aqui para a gente colocar em mente é: primeiro, saber fazer o diagnóstico de CFEP, né? E CFEP é um tripé, o diagnóstico, né? Tem que ter clínica de IC, o diagnóstico é clínico, tem que ter dispneia e sinais e sintomas de congestão, associado com a fração de ejeção preservada, associado com disfunção diastólica no eco. Então, tem que ter esses 3 parâmetros. E, eventualmente, aumento de peptídeos natriuréticos, né? Isso. Quando a gente tem dúvida se o paciente tem ou não esses sinais e sintomas de congestão, lança a mão da propedêutica armada. Os peptídeos natriuréticos, a gente pode utilizar o ultrassom point of care para avaliar sinais e sintomas de congestão que possam auxiliar a gente no diagnóstico. Então, fez o diagnóstico, aí sim a gente tem benefício da dupla dinâmica, inibidor de SGLT2 e antagonista mineralocorticoide. Nesse caso, a finerenona, né? A espironolactona tem tentado entrar nessa... Tem tentado e ainda não nessa indicação, mas não conseguiu, né? A gente já discutiu em outros podcasts aqui a questão da espironolactona. Os estudos tiveram metodologias um pouquinho duvidosas, né? Dos estudos de espironolactona na ICFEP, mas a gente acredita, né, que a finerenona tenha benefício mais na ICFEP, não a espironolactona, porque a finerenona ela age mais no cerne do problema da ICFEP, né? A ICFEP ela é uma doença que ela é uma síndrome, desculpe, que ela age no eixo cardiorrenal metabólico. E dos antagonistas mineralocorticoides, o que age mais nesse contexto de redução de inflamação, redução de fibrose renal, é a finerenona e não a espironolactona. Então, talvez a plausibilidade fisiológica de a gente ter benefício com a finerenona e não com a espironolactona na IC de fração de ejeção preservada seja justamente agir no cerne do problema, que é o eixo cardiorrenal metabólico, né?
Outro ponto também muito importante dessa diretriz que eu acho que vem assim com tudo, é porque antes da última publicação da diretriz não teve a publicação do estudo Strong-HF. Então, o Strong-HF foi após a publicação da última diretriz, né? E o Strong-HF foi um estudo, assim, que é definição de conceito, né? Acho que a gente tem que ter em mente que o paciente com IC de fração de ejeção reduzida, ele tem que ter sua terapia otimizada e o mais precoce possível. O mais precoce possível. Então, o Strong-HF, ele mostrou para a gente com robustez que deixar o paciente com a máxima dose das medicações que modificam desfecho na IC de fração de ejeção reduzida, a máxima dose que ele tolera, né? Quando a gente fala dose otimizada, o paciente com IC-FE, ele tem que estar com a terapia otimizada. E o que é terapia otimizada? A máxima dose que ele tolera. E quando a gente fala máxima dose que ele tolera, a gente tem que atingir isso o mais precoce possível. Ou seja, antes da alta hospitalar, quando o paciente deu entrada no hospital por ser descompensada, antes da alta hospitalar, esse paciente tem que estar com a terapia quádrupla, idealmente otimizada, e se não puder deixar otimizada, deixe pelo menos com a terapia quádrupla iniciada com retorno precoce, pelo menos em menos de 15 dias desse retorno, para deixar a terapia otimizada o mais precoce possível. E se você está num serviço que não tem essa possibilidade de ter um retorno precoce, a gente que trabalha também no SUS, a gente sabe que infelizmente não tem a possibilidade de um retorno tão precoce para a gente em 15 dias. Então, antes da alta hospitalar, deixa esse paciente com a terapia otimizada, ou seja, com a máxima dose das medicações do Quarteto Fantástico, né, que ele tolera. Então, esse eu acho a mensagem que do a Strong, mensagem né? do Strong E que a nova diretriz deve contemplar, que né? deve contemplar. Outro ponto também, acho que do guideline de IC, né, amigo, é a questão da descongestão na IC aguda, né? É um tema que eu amo, sou apaixonado, é diurético terapia na IC. E eu acho que só para corroborar os achados do estudo ADVOR, né? Vamos lembrar um pouquinho o estudo ADVOR. O estudo ADVOR foi um estudo que avaliou a eficácia e a segurança da acetazolamida como diurético na IC descompensada. Iniciado né? precocemente, Iniciado né? precocemente. Ele não foi um estudo que avaliou resistência a diurético de alça, não. Ele quis avaliar o benefício, a eficácia e a segurança de acetazolamida para descongestionar os pacientes com IC agudamente descompensada. Esse era o objetivo do estudo ADVO, foi um estudo positivo, ele realmente atingiu seu desfecho primário, que era de eficácia, que era reduzir descongestão, reduzir sódio urinário, acho que foi muito bom o estudo ADVO, e provavelmente vem agora nessa diretriz corroborar a acetazolamida. Como é que a gente usa na prática, né? A acetazolamida hoje em dia? A gente não usa como primeira linha de diurético, né? A gente sabe que a primeira linha de diurético ainda é o diurético de alça, é a furosemida, e na prática a gente usa quando o paciente ele tem resistência ao diurético de alça, né? A furosemida ela tem um mecanismo de ação que é a lei do tudo ou nada, ou seja, a gente tem que atingir a concentração diurética mínima para que tenha um poder diurético. Então, em outras palavras, se a concentração diurética mínima da furosemida for 20 miligramas, se eu der 19,9 miligramas, ele não urina. Mas se eu der 60, ele urina a mesma coisa que os 20. O problema é que com a avançada IC, essa concentração é cada vez maior e a gente tem o que a gente chama de resistência ao diurético de alça. E o principal mecanismo de resistência, um dos principais, é a hipertrofia dos túbulos do néfron. E aí acaba reabsorvendo mais sódio, e aí uma ideia é bloquear
o néfron para que a gente promova a redução da resistência e aumento da diureticoterapia. Então, a gente associa a cetazolamida, né, que é um bloqueador do túbulo contorcido proximal, diurético tiazídico, que é hidroclorotiazida, para bloquear o túbulo contorcido distal, antagonista mineralocorticoide, para fazer o bloqueio sequencial do néfron e diminuir a resistência ao diurético de alça. Então, muito provavelmente, a cetazolamida vem nesse contexto. Na última diretriz já tinha hidroclorotiazida, então agora deve vir também a cetazolamida também nesse contexto. Perfeito. Né, amigo? Outro ponto que deve vir também com tudo, já que nós vamos ter uma publicação de uma diretriz de doença cardiovascular e doença renal crônica. Então, muito provavelmente, vem nessa diretriz de IC as nuances de insuficiência cardíaca e doença renal crônica, né? A gente sabe que hoje a doença renal crônica ela também tem o seu quarteto fantástico. Ela tem o IECOBRA, a gente tem inibidor de SGLT2, a gente tem a finerenona, né, na doença renal crônica e análogo de GLP-1. Né, também foi publicado no estudo FLOW, mostrando um benefício de evitar a progressão da doença renal crônica. E a gente sabe que desse quarteto fantástico, 2 medicações estão no contexto da IC também, né? Então, para evitar a progressão da IC, FEP, da doença renal crônica, que andam juntas, a doença renal crônica e insuficiência cardíaca andam juntas, então deve vir nesse contexto ganhando força, nesse contexto de IC e doença renal crônica, inibidor de SGLT2, antagonista mineralocorticoide, nesse caso a finerenona, e análogo do GLP-1, principalmente na população obesa e diabética, né? Eu acho que vem nisso. E também uma das grandes complicações, tanto da IC como da doença renal crônica, é a hipercalemia. Né? É um grande calcanhar de Aquiles, né, amigo da gente. E que no SUS, por vezes, a gente tem dificuldade de tratar o paciente, né? Infelizmente, a gente não tem um arsenal tão bom para abaixar o potássio nesses pacientes que desenvolvem hipercalemia na IC. Principalmente a nível ambulatorial, né? Principalmente. Porque na urgência a gente tem, né? As estratégias, é diurético, é glicoinsulinoterapia, né? Diálise. A gente tem várias estratégias na urgência. Agora, no contexto ambulatorial, acaba que nos pacientes com insuficiência cardíaca que desenvolvem hipercalemia, a gente muitas vezes retira a medicação que não é adequado. A gente sabe que quando a gente retira medicações como o IECA, o antagonista mineralocorticoide, que causa aumento de potássio, a gente aumenta em 2 vezes o risco de morte desse paciente. Então, a gente não deve tirar as medicações de IC, mas se desenvolve hipercalemia, a gente tem uma estratégia. A gente pode colocar medicações que abaixem o potássio e deem know-how para a gente otimizar o tratamento da IC. Uma delas é o ciclosilicato de zircônio sódico, que é um trocador sódio-potássio, né, em que ele vai promover justamente a eliminação do potássio nas fezes, né? Então, uma medicação muito boa, tem estudos mostrando eficácia, segurança da medicação, e aí a gente utiliza esse ciclosilicato de zircônio para promover redução dos níveis de potássio e ter um know-how terapêutico para a gente iniciar e otimizar o tratamento da IC, né? E eu acho que o penúltimo ponto, acho que desse guideline, que eu acho muito top, é ele focar nas causas. Eu acho que ele deve vir, acho que deve vir um foco muito no tratamento da causa da insuficiência cardíaca, né? A gente vê hoje muito em diversos editoriais, principalmente do ESC, do JACC, mostrando muito em fenótipos da insuficiência cardíaca, né? Então, eu acho que vem reiterando o que a gente sempre fala, né, amigo? Que reduz mortalidade na IC é tratar a causa.
Então, a gente tem que tratar a causa. Procurar, se meu paciente tem fenótipo de amiloidose, trate a amiloidose. Tem fenótipo de obesidade, trate a obesidade. Então, é tratar a causa. Um ponto, Aurélio, que eu acho que você vai falar ainda dos digitálicos, Dos né? digitálicos, Mas né? antes deles, qual é a sua impressão com relação eh, a duas coisas? Primeiro, a avaliação genética da insuficiência Isso. cardíaca, se você acha que esse guideline vai vir forte nesse aspecto. E a segunda é implante de CDI com profilaxia primária para pacientes Perfeito. com miocardiopatia dilatada e fração de ejeção reduzida. Você acha que vai vir um downgrade aí da recomendação É, diante de novas publicações? eu acho assim, no contexto do cardiodesfibrilador implantável, né, a gente sabe que tem um know-how fisiológico, né? A gente sabe que com o avançar da insuficiência cardíaca, tem mais remodelamento cardíaco, mais fibrose, Fibrose, fibrose no músculo cardíaco é sinônimo de arritmia ventricular. E a gente sabe que a principal causa de morte na insuficiência morte cardíaca súbita. é morte súbita por arritmias ventriculares. Então, tem um know-how fisiológico de a gente implantar cardiodesfibrilador implantável para prevenir morte súbita, isso é importante. CDI não trata arritmia, minha gente. CDI previne morte súbita. Tratar arritmia na IC é otimizar o quarteto fantástico, Que reduz, né? inclusive, morte súbita, né? Que Beta-bloqueador, reduz sacubitril beta-bloqueador, valsartana, mostrou redução de risco de morte morte súbita. súbita. Então, o que reduz mortalidade, o que evita a morte súbita, a gente tem que tratar o paciente com IC, otimizar o quarteto fantástico. Mas CDI para alguns pacientes. E aí, os estudos que validaram o uso do cardiodesfibrilador implantável, principalmente no contexto de profilaxia primária, que são aqueles pacientes que não tiveram morte súbita abortada, não tiveram uma síncope com TV documentada. Os estudos foram na era pré-tratamento robusto, né? A gente sabe que foi na época o MADIT-2, que foi o grande estudo que validou a profilaxia primária do CDI, especialmente na população isquêmica, né? A gente sabe que a profilaxia primária, a principal indicação de profilaxia primária com CDI na IC de fração reduzida Um paciente é a isquêmico. população isquêmica, né? Foi a que teve melhor benefício. Estudos outros como Danish, Dynamite, mostraram benefício na população não isquêmica, frustram eu acho talvez uma população do sexo masculino mais jovem tenha benefício, mas a gente sabe em linhas gerais é que a população isquêmica. Porém, a gente vem tendo estudos que até na população isquêmica, choques apropriados nessa população que implantou CDI também não estão sendo muito frequentes, né, em estudos observacionais. Tem um estudo em andamento chamado PROBID-HF, que é na população de C de etiologia isquêmica, e ele, na atual conjuntura, ou seja, no Terapia atual quádrupla. tratamento da IC de Perfeito. fração reduzida, se realmente ele tem benefício, né, o CDI nessa população. Eu acho que ainda nessa diretriz, a gente não tem estudos tão robustos, randomizados, que possam modificar essa indicação. Se realmente modificar, desculpe, essa indicação, eu acho que ainda vai vir as mesmas indicações, mas talvez tenha um downgrade na profilaxia primária. Primária. Ou a profilaxia secundária é indiscutível, né? Aham. Eu acho que é indiscutível. Teve, implanta. Uhum. Mas eu acho que na população primária pode ser que tenha, mas eu acho que ainda não tem tanta robustez científica para a gente realmente dar esse downgrade na indicação, Entendi. né? Outra que falou foi o dos digitálicos, não Com os foi, amigo? digitálicos, com relação aos Os digitálicos. digitálicos, então a gente tem visto, né, um ressurgimento, né, dos digitálicos, Aham. então acho sim que vem uma maior indicação, né? A gente tem visto várias indicações como inibidor de SGLT2 na ICFEP, antagonista mineralocorticoide na ICFEP, é uma indicação robusta no contexto de não redução de mortalidade. Uhum. E a gente sabe que o digital, ele mostrou justamente Redução de isso. hospitalização. Ele mostrou a ausência de redução de mortalidade, mas reduzindo hospitalização, melhorou capacidade funcional desses pacientes.
E aí, na era moderna, vem mostrando estudos para gente do benefício do digital E do novamente. malefício da suspensão E do também, né? malefício. O estudo Decision mostrou para gente que se você coloca digital por algum motivo no paciente com IC, retirar aumenta a mortalidade, né? Aumenta a hospitalização por IC. Então, uma vez colocado o digital, mantenha Mantém o esse digital. digital. Mantenha o digital. Acho que a grande indicação, novidade, eu acho que de recomendação do digital, acho que vai ser nisso. Um 2A. Vai ser, Arrisca um talvez, 2A. eu Um 2A no acho que um paciente 2A. otimizado No que tá, que paciente tá que tá internando, que que está persiste internando, sintomático ali, principalmente classe funcional 3, eventualmente 4, e com com hospitalização. hospitalização, acho que colocar o digital. Lembrando que hoje em dia, qual é a grande indicação do digital? Quando é que a gente usa muito? Essa da hospitalização frequente, mas também aquele paciente prático, aquele paciente está muito congesto, a gente congestiona, tá ataque cardíaco, Taquicárdico, às vezes com fibrilação com atrial. fibrilação atrial. Então, a gente sabe que a gente não pode iniciar nem aumentar beta-bloqueador no paciente congesto. E aí, uma alternativa digital. Controla a frequência, muito Melhor bom. inotropismo. Melhora o inotropismo, porque ele é um inotrópico positivo e cronotrópico negativo. Então, ele é muito bom nesse contexto. Ele não vai reduzir mortalidade, mas sim, reduz a hospitalização, melhora a capacidade funcional. Eu acho que vem o 2A para isso, mas eu acho que talvez uma indicação a risco, uma recomendação no paciente que colocou e não retirem. Talvez isso. Porque o que é que muita gente tinha? Um racional de se o meu paciente agora está compensado, não está congesto, vamos retirar o digital e botar o beta-bloqueador, que o beta-bloqueador reduz mortalidade, né? É o racional de muita gente, de muita gente. Só que depois da publicação do estudo Decision, mostrou para a gente que não é bem assim. Retirar digital que já colocou, aumenta a mortalidade, aumenta a hospitalização. Então, talvez venha uma recomendação. Acho que vem o Não 2A, suspenda. né? Mas eu acho que não suspenda o digital se meu paciente Só pelo fato de já seu paciente estar compensado. Mantenha que tem benefício, né, Perfeito, amigo? meu amigo. Acho que do guideline de IC, A amigo, gente praticamente esgotou o guideline aqui antes dele ser publicado. antes de ser publicado, né? Então, A eu gente acho depois que vai ter que fazer um episódio sobre os highlights e aí a gente vai fazer a comparação entre o que a gente falou antes e depois para ver se bateu, né? top, é verdade, é verdade. Então, acho que do guideline de C, acho que foi isso. Vem, acho que só um adendo antes de a gente ir para o próximo tópico, é o guideline de reabilitação. Porque espero que venha recomendações assim. A gente já sabe do benefício da reabilitação indiscutível, né? Reabilitação, ela reduz a hospitalização, né? Não só na IC, como em outros contextos da cardiologia, né? Então, acho que eu espero que venha não só a recomendação forte da reabilitação, mas também a mostrar a robustez dos passos da reabilitação, Uma abordagem né? prática, Uma né? abordagem mais prática, porque a gente estava até aqui dando um paralelo da publicação do Guideline de Saúde Mental ano passado, muito bom, diga-se de passagem, não vamos tirar o mérito do guideline, né, amigo? Sim. Mas foi um guideline pouco prático, Talvez, né? talvez ficou ali muito superficial e a gente não Foi. conseguiu tirar o que ele tem para nossa prática. Para nossa né? prática clínica. E é Então, isso que a gente espera do guideline de reabilitação, eu né? espero que Com o venha paciente, com o desse paciente jeito. com insuficiência cardíaca, com o paciente coronariano, como é que a gente progride essa reabilitação. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que Salvo engano, o primeiro guideline de reabilitação primeiro guideline, da primeiro Sociedade guideline. Europeia, né? Porque o nosso guideline da SBC de ergometria, ele fala de reabilitação, mas não é um guideline de reabilitação. Ele fala dos passos, como deve ser reabilitado, mas não tinha até hoje um guideline específico para isso. Então, é um guideline bem E esperado, que né, amigo? vem em boa hora, né? Amigo, então vamos sair agora da Seara Guidelines e vamos para as hotlines, né? Bora pra hotline. Amigo, tem uma dúvida que muita gente fica, né?
que é justamente anticoagulação naqueles pacientes com FA e um AVC de risco moderado. Essa população foi até um pouco negligenciada em alguns estudos e agora a gente vai ter a publicação, né? Acho que vai vir muito boa hora, que é o estudo Single HF, pessoal, tá? É interessante que, mesmo sem uma robustez de evidências científicas, a gente tem uma recomendação 2A para nós anticoagularmos pacientes com Chades-Vasque antes, tá, da nova atualização para Chades-Vasque. Então, quando o gênero feminino ainda era contemplado no score, a gente tinha essa recomendação de anticoagular como 2A, homens com Chades-Vasque de 1 ou mulheres com Chades-Vasque de 2, né? Que hoje seria o Chades-Vasque de 1 para ambos. E isso não é baseado em evidências robustas, nem de longe tão robustas quanto a gente tem o grau de recomendação 1 para os pacientes com Chades-Vasque 2 homens ou 3 mulheres, atualmente o Chades-Vasque de 2 para ambos. Então, esse estudo, Single HF, como é que vai ser o desenho dele, pessoal? Vai ser um estudo que vai testar a superioridade de a gente anticoagular esses pacientes que são considerados de risco de AVC moderado, né, ou intermediário, versus não anticoagulá-los, versus placebo, principalmente aí para o desfecho de AVC. Então, acho que vai ser um estudo que vai nos trazer uma evidência muito relevante para a prática. Pô, inclusive, se esse estudo for positivo, vai deixar de ser 2A. Também A partir acho, de agora também vai ser 1 o grau de recomendação para nós anticoagularmos esses pacientes, né? A gente sabe aí que, de acordo com a pontuação do Chades, aumenta ali em cerca de 1,3% o risco de AVC ao ano, tá? Ao ano, 1,3% ao ano. Então, eu imagino que, se a gente estiver falando de uma terapia que vai causar pouco sangramento, e aí entra principalmente qual vai ser a população que vai ser estudada, é possível, né? Se esse risco de sangramento for mais baixo, porque eu espero que o uso do anticoagulante reduza a incidência de AVC. Também. Mas a questão é, vai valer a pena prevenir AVC às custas de um aumento de sangramento? Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse risco de sangramento. Segurança, acho que... Perfeito. Eu acho que a gente vai ter que ver como é a segurança dessa estratégia. Porque, se for um estudo positivo, tem tudo para mudar as diretrizes, e é por isso que a gente trouxe ele aqui como um dos principais para a gente ficar atento durante o congresso. Então, o estudo Single HF. E aí, para falar um pouco agora, voltando sobre as miocardiopatias, a gente ultimamente tem tido muita publicação dos inibidores de miosina cardíaca, inicialmente com o mavacanteno. Ano passado a gente teve o aficanteno, a gente estava lá na publicação do estudo MAPLE. Agora a gente vai ter o aficanteno em pacientes com miocardiopatia hipertrófica não obstrutiva. Que acho que talvez seja o estudo que eu mais estou torcendo para vir positivo. É verdade. Fala um pouco pra gente desse estudo, Aurélio. Perfeito. O racional, né, de a gente utilizar inibidores de miosina cardíaca na cardiomiopatia hipertrófica é o cerne do problema, né? A gente sabe que na cardiomiopatia hipertrófica a gente tem mutações, né, autossômicas dominantes que levam ao aumento da interação das miofibrilas de actina e miosina e, consequentemente, maior contratilidade miocárdica, né? E esse aumento da contratilidade leva, consequentemente, a aumento de cardiomiócitos, junções intercelulares bizarras, que culminam em espessamento do coração, do miocárdio, e culminam em aumento de fibrose, aumentando o risco de arritmias ventriculares e até de morte súbita. Então, se a gente tem o aumento da interação das miofibrilas de actina e miosina, inibir seletivamente a miosina cardíaca seria uma opção para a gente diminuir a interação, diminuir a contratilidade e, consequentemente, diminuir esses efeitos deletérios que a gente falou. Então, o racional é muito bom. Tanto esse racional no contexto da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, como na não obstrutiva. O racional existe. Perfeito. Né? Porém, quando a gente avalia, né, em estudos randomizados a população obstrutiva e não obstrutiva, a gente vem tendo resultados diferentes. Talvez, né, talvez esses resultados diferentes, discrepantes na população obstrutiva, não obstrutiva, os trialistas eles vêm mostrando cada vez mais que são doenças diferentes.
A gente não está tratando a mesma doença. Mas a gente sabe, em linhas gerais, que a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, sintomática, é a população que tem benefício dos inibidores de miosina cardíaca, é o que está recomendado, baseado nos estudos Explorer-HCM, Valor-HCM e também na população infantil, né? Que vimos agora, Adolescentes. né? Publicação do Adolescentes. ACC. A gente teve publicação, né? Que pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, adolescentes com mais de 12 anos, também tem benefício, é eficaz e é seguro utilizar a medicação, né? Porém, ano passado, na publicação lá no Congresso Europeu de Cardiologia, teve a publicação do estudo Odyssey Outcomes, né? E esse estudo Odyssey mostrou quis mostrar a eficácia e a segurança do mavacantino na população de cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. Para quem não está familiarizado com obstrutiva, não obstrutiva, obstrutiva é quando o coração está tão espessado que está tendo obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. A gente considera obstrução quando tem um gradiente na via de saída do veio acima de 30 milímetros de mercúrio. Então, ano passado teve a publicação do estudo Odyssey Outcomes, que tentou avaliar a eficácia e a segurança do mavacantino na população de cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. Não houve benefício nessa população, né? Foi um banho de água fria, não foi pra gente. A gente eu tinha certeza. Ano passado eu disse, vai sim positivo. Quando mostrou, fiquei um pouquinho para baixo, frustrado, porque eu tinha certeza absoluta que ia ser positivo e não foi. E aí o que os trialistas mostraram pra gente foi que a cardiomiopatia hipertrófica tem duas doenças diferentes. Tem a obstrutiva e a não obstrutiva. O fenótipo obstrutivo, além de ter ICFEP, normalmente, né, em casos avançados e ser de fração de ejeção reduzida, mas tem os grandes problemas da obstrução. Quanto maior a obstrução, maior risco de morte súbita, maior risco de dilatação ventricular, maior risco de morte. Então, é uma doença muito mais grave. E a forma não obstrutiva é uma doença que ela tem basicamente os efeitos deletérios da IC de fração de ejeção preservada e o risco de morte súbita. Perfeito. Né? Então, e o risco de morte súbita. Então, eles categorizaram a cardiomiopatia hipertrófica como ter duas doenças diferentes: a doença obstrutiva, a doença não obstrutiva. Até hoje a gente não sabe realmente isso, né? Se essa é a justificativa, se essa é a né? justificativa. E aí, vamos ver os resultados, né, do estudo Acácia, né, que é o estudo que vai ser apresentado agora nesse Congresso Europeu de Cardiologia, tentando mostrar a eficácia e a segurança do aficanteno. É outro inibidor seletivo da miosina cardíaca, no contexto da cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. E aí, se vier positivo, espero que venha positivo o estudo, a gente vai ter uma medicação que mostrando, aliás, pra gente que não é efeito de classe. Não é um efeito de classe, talvez seja um efeito da medicação específica. Vamos torcer, né? E assim aí, como o metoprolol pode ser usado na ICFR e a atenolol não pode, quem sabe agora a gente não tem uma surpresa com a aficanteno, né? Surpresa positiva. E aí, quem sabe, a gente tem mavacanteno para cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e aficanteno para cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. Espero que realmente venha positivo. Porque é frustrante, para vocês entenderem essa nossa expectativa, pessoal, porque às vezes é frustrante tratar o sintoma do paciente com miocardiopatia hipertrófica não obstrutiva, né? Porque a gente não... São pacientes que, por vezes, têm uma complacência muito ruim, então eles aumentam muito pressão de enchimento, dilatam o átrio, fazem fibrilação atrial, perdem contração atrial, e isso deixa eles mais dispneicos, com incapacidade de exercício. Então, vir uma medicação, né, capaz de
se melhorar a qualidade de vida e melhorar sintomas, eu acho que a gente já vai ter dado um grande passo no Também sentido de acho. tratar melhor esses pacientes. Também acho. E assim, hoje em dia, com os dados que a gente tem, a gente torce que o paciente seja obstrutivo, né? É. A gente torce. Eu mesmo, quando tá lá no ambulatório, eu digo assim para os residentes, eu digo, o paciente vai ter que me provar Que ele não que é. não é obstrutivo, né? Até porque a gente sabe que 70% é obstrutivo. Então, ele tem que me provar. Eu tenho que fazer ecoestresse, com estresse físico, não é estresse farmacológico, com estresse físico, fazer manobra de valsalva Valsalva, para tentar avaliar a obstrução, né? perfeito. Amigo, agora tem outro contexto também palpitante, que é palpitante em todo o congresso. É. E a gente, que coronariopatia é uma doença muito traiçoeira, né, amigo? É. E assim, todo congresso tem hotline, uma seção de hotline só de É antiagregação verdade. plaquetária e anticoagulação no contexto de coronariopatias. E esse ano não vai ser Não vai diferente, ser né? diferente. E o que é que a gente tem de possível novidade É. no Congresso Europeu desse A gente ano? selecionou, pessoal, 2 estudos que vão ser publicados agora no Congresso, que são aparentemente até antagônicos, né? Nos últimos anos, na verdade, a gente tem tido publicação de muito estudo, tentando encontrar qual é o tempo de antiagregação ideal após síndrome coronariana aguda, principalmente, qual é a combinação ideal desses antiagregantes e qual é a população ideal, né? Tentando encontrar aí, fazendo analogia ao cenário da anticoagulação, aquele sweet spot, para a gente tentar individualizar melhor as nossas condutas de acordo com o perfil do nosso paciente. E aí tem muito estudo que foi publicado. Só no passado, nós tivemos lá no Congresso Europeu o Dual ACS, tivemos o Option STEM, tivemos o New Mindset, que foi inclusive um estudo Olha, brasileiro muito interessante. Fora os outros todos aí dos últimos anos, né? Global Leaders, Stop DAPT, Twilight, Tico, enfim. Esse ano, como o Aurélio já falou, não vai ser diferente. Eu selecionei 2 estudos aqui que vão ser bem interessantes. O primeiro deles, pessoal, é o Premium, tá? Vai ser um estudo asiático, semelhante, Aurélio, ao New Mindset, tá? Vitor. Eu já consigo ver os editoriais criticando esse estudo, assim como foi depois da publicação do New Mindset, né? Que foi um estudo aí que deu muito o que falar por conta da hipótese ousada, né? De suspender precocemente o segundo antiagregante plaquetário, que nesse caso era a aspirina. Então, só fazendo analogia, no New Mindset, os pacientes com síndrome coronariana aguda tomavam prasugrel e suspendiam a aspirina em até 4 dias após a angioplastia, né? E aí viu-se que, principalmente nos primeiros 30 dias, esses pacientes tiveram, de fato, uma menor incidência de eventos hemorrágicos, mas houve também um aumento do risco de trombose de stent. E aí o Premium, pessoal, ele pega um pouco dessa ideia do New Mindset, mas ele é ainda mais ousado, tá? O que é que ele fez? Ele não deu AS. Ele Esse da... palpitante por conta disso, né? Ele não deu AS para os pacientes com síndrome aguda. Então ele deu prasugrel em um grupo com placebo e no outro grupo prasugrel com AS. Mas ele tem um trunfo. Por que ele se permitiu fazer isso? Porque todos os pacientes vão ser submetidos à angioplastia com o uso de imagem intravascular. Então, quando a gente consegue guiar a angioplastia, inclusive foram usados stents modernos, mais recentes, que carregam menor risco de trombose de fato, a gente consegue deixar esse stent muito bem aposto na parede da coronária e, consequentemente, o risco de trombose, supostamente, é menor. Então, combinando esses stents mais modernos com o uso de imagem intravascular, surge a hipótese: será que nesse cenário eu posso omitir o AS? Certamente vai haver menos sangramento. Menos antiagregante é igual a menos sangramento. A questão é, do ponto de vista isquêmico, vai haver segurança dessa estratégia? Então vai ser um estudo de não inferioridade, tá? Que vai dar o que falar, pessoal. Eu tô bem curioso para saber o resultado desse estudo, porque acredito que sim, ele vai ter potencial de mudar nossa prática, principalmente em cenários de maior risco hemorrágico, né? Principalmente no cenário de maior risco hemorrágico. Já com relação ao outro estudo que eu trouxe, que é o A-Close, tá? A-Close, ele é diametralmente oposto ao Premium, para a gente entender um pouquinho como está sendo aí essa busca pela individualização desses pacientes.
A gente sabe, Aurélio, que nos últimos anos a aspirina, ela tem sido massacrada. Verdade. Estão tentando cortar a aspirina de nossas prescrições, pessoal. Então ela já saiu da profilaxia primária, salvo raríssimas exceções. Na profilaxia secundária, estão começando a questionar o fato de não haver nenhum estudo que tenha dito que a gente precisa manter ad eterno aspirina para um paciente que fez uma angioplastia. Ainda no cenário da profilaxia secundária, a gente tem feito alguns estudos que tentam manter o clopidogrel, preferencialmente a aspirina, né? Então, o que foi que o estudo A-Close fez, pessoal? 1 ano de dupla antiagregação plaquetária para os pacientes que fizeram angioplastia para síndrome aguda, AS e clopidogrel. E após esse 1 ano, certo? Se o paciente já tolerou essa dupla antiagregação, a gente ou mantém clopidogrel em monoterapia, não AS, ou mantém a dupla antiagregação plaquetária por um período mais prolongado. Para ver se nos pacientes com risco isquêmico mais alto, e aí a gente vai precisar ver direitinho quais foram as características da população, talvez pacientes diabéticos mal controlados, pacientes que tenham feito angioplastia de tronco ou de bifurcação, se existe o benefício de a gente prolongar a terapia antiplaquetária dupla nesse grupo. Isso é muito interessante porque, de um lado, a gente está pensando em encurtar cada vez mais e tem vindo alguns estudos aí, inclusive tem umas 2 semanas que foi publicado o estudo da New England que testou essa mesma hipótese, que se vale a pena a gente prolongar ou não essa terapia antiplaquetária dupla, né, com relação ao benefício aí de desfechos isquêmicos, tá? Teoricamente, do ponto de vista de sangramento, deve aumentar, mas é interessante que essa foi uma população que foi previamente selecionada, porque ela já usou durante o ano a dupla antiagregação plaquetária, né? Então, o próprio desenho do estudo já favorece uma seleção natural aí desses pacientes. Então, para terapia antiplaquetária dupla, no Congresso Europeu de Cardiologia, eu trouxe esses 2 trabalhos, mas terão outros publicados também que a gente vai adiantar para vocês ao longo do congresso, tá? Vamos voltar para a insuficiência cardíaca, Aurélio, tá? É engraçado porque a gente tem visto um movimento tanto de retorno de medicações que parecem esquecidas há algum tempo, né? Então, a gente falou da digoxina, quanto o fato de a gente estar precisando repetir estudos para testar medicações em um cenário moderno, né? Então, a gente está tendo isso, por exemplo, para cirurgia de revascularização miocárdica, né? No paciente com disfunção ventricular, o estudo STITCH, né? Você falou agora do CDI com profilaxia primária na miocardiopatia isquêmica. Então, a cardiologia vem avançando de tal forma que a gente está precisando ver se o que a gente fazia 10, 15 anos atrás ainda é válido no cenário atual. E nesse sentido, a gente vai ter um estudo bem interessante também que casa com o trabalho que você vai apresentar agora no Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia. No Mundial. No Congresso Mundial, que vai ser no Rio de Janeiro. Perfeito. Que é o estudo AHEFT. Verdade. Fala pra gente. Hidralazina com nitrato na IC. Espero que seja positivo, né? Tô torcendo muito. Ele é justamente isso, né? A gente pra gente entender o contexto da hidralazina com nitrato na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, a gente tem que voltar para alguns estudos, né? Então, o primeiro estudo foi o VHEFT-1. O VHEFT-1, né, foi um estudo que ele comparou hidralazina mais nitrato, né, lá na época foi de nitrato desosorbida, o nitrato, e ele comparou versus placebo, mas naquela época, o tratamento da IC era digital e furosemida, naquela época. Tratamento raiz da IC, Tratamento raiz da IC, e foi positivo o estudo, né? Foi positivo na época o estudo, reduziu mortalidade, inclusive. Aí, anos depois, foi publicado o estudo VHEFT-2. O VHEFT-2, o VHEFT-2, né? Ele foi um estudo justamente que ele comparou hidralazina mais nitrato versus IECA, enalapril. E aí a gente sabe que não houve redução, né, de mortalidade. O IECA, ele é superior, né? Ele é superior. Atualmente, ele ainda é superior à associação hidralazina mais nitrato. E aí, baseado nisso, a grande indicação da associação hidralazina mais nitrato ficou naqueles pacientes que tinham alguma contraindicação ao IECA, né? Então, o paciente tinha hipercalemia, o paciente tinha uma piora de função renal importante,
tinha uma creatina acima de 3, um clearance de creatina muito baixo, acima de 30, alguns autores consideram abaixo de 15. Então, nesse contexto, a gente trocaria, até hoje a gente faz isso, né? Aham. Quando tem alguma contraindicação ao IECA, gestação, né? Paciente com IC que evolui com gestação, está evoluindo no período gravídico, a gente troca o IECA pela associação hidralazina mais nitrato. E aí, anos depois, foi publicado o estudo AHEFT, que é um estudo que mostra a de associação, de addition. Então, a gente adicionou IECA à associação hidralazina mais nitrato. E aí, essa associação de vasodilatadores na IC mostrou uma redução robusta de mortalidade. Inclusive, na época, o estudo AHEFT foi interrompido por grande benefício da associação hidralazina mais nitrato nos pacientes que já estavam em uso de IECA. E agora, tá certo, à luz do que a gente viu no estudo VHEFT-1, o atual estudo, que é o HHEFT, ele que quer justamente comparar a associação hidralazina mais nitrato versus placebo nos pacientes com IC de fração de ejeção reduzida, porém na atual conjuntura de tratamento robusto, né, que reduz de forma significativa a morte, hospitalização, melhora a qualidade de vida. Então, é um estudo que eu quero muito que venha positivo, porque a gente vai apresentar, né, nosso trabalho do nosso serviço, né, nosso serviço lá do Hospital de Cirurgia, vai apresentar no Late Break Science, de lá do Congresso Mundial de Cardiologia, que é o estudo VASODIL-MAX, que é justamente avaliar vasodilatação máxima na insuficiência cardíaca, né? Que eu prego muito isso, que é quando o paciente ele tá com IECA ou sacubitril com valsartana na dose máxima, exemplo, sacubitril com valsartana 200 de 12 em 12, enalapril 20 de 12 em 12, eu prego que esses pacientes precisam vasodilatar mais, porque quanto mais vasodilatação, eu diminuo pós-carga ventricular, diminuindo a resistência que o ventrículo tem para ejetar, melhora volume sistólico. Então, eu prego muito isso, que tô com IECA dose máxima, tô com sacubitril com valsartana dose máxima, a gente deve associar hidralazina mais nitrato para vasodilatar mais, né? Vamos ver, eu espero que venha positivo só para corroborar um pouco mais com o meu estudo, né? Com o meu estudo, que não vai inviabilizar, até porque meu contexto é querer vasodilatar mais, né? Vamos ver se essa associação hidralazina mais nitrato ainda é uma associação robusta que reduz mortalidade como reduziu em tempos atrás, né? Estamos na expectativa. Tô com muita expectativa com esse estudo. E aí, saindo agora um pouquinho do contexto de IC, a gente tem que falar um pouquinho de um tema muito palpitante, que é HALT, né? Trombose de prótese, né? Na prótese, e aí agora no contexto trombose em TAV. A gente tem uma publicação do Notion 4, né? Eu acho que a TAV, ela já está muito bem estabelecida, né? Cada vez mais a gente vê pacientes aí sendo submetidos a esse procedimento. E agora vem surgindo outras preocupações, né? Primeiro, qual é a terapia antiagregante ideal após o procedimento no paciente sem indicação de anticoagulante? A gente teve no passado a publicação, um dos estudos foi o Popular TAV, né, que mostrou que o AS é preferencial à dupla antiagregação plaquetária. E a gente tem se preocupado com durabilidade da prótese, né, Aurélio? Verdade. Então, acho que a gente está migrando de um período de indicações, de seleção de pacientes, para como é que eu posso fazer essa prótese durar mais, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa entender um pouco o contexto de HALT, né? Que é o espessamento hipoatenuante dos folhetos valvares, né? Que, até o momento, é uma alteração exclusivamente detectada na tomografia cardíaca, que não se mostrou associada ainda a piores desfechos clínicos de forma consistente, mas que, pensando em uma perspectiva de durabilidade dessa prótese, longevidade dessa prótese, faz muito sentido a gente evitar que esse HALT apareça, porque ele é considerado aí uma trombose subclínica.
falando aí em uma linguagem mais popular, como se fosse um princípio de trombose, digamos assim. Então, o estudo Notion 4, pessoal, ele vai avaliar se existe benefício na redução de Halt após 1 ano da TAV, se existe o benefício de a gente anticoagular esse paciente nos primeiros 3 meses, que considera-se ali que é o período crucial para ocorrer essa trombose subclínica, né? Então, a gente vai comparar o uso de algum anticoagulante, e no estudo vai ser rivaroxabana ou apixabana, versus aspirina, que é a terapia padrão, usada de longo prazo, por 3 meses. No grupo que usa anticoagulação, depois dos 3 meses, ele ele começa a usar aspirina. E aí a gente faz a tomografia com 1 ano e vê. Essa tomografia ela vai ser feita também em 3 meses, que é esperado que tenha a redução da Halt, tá? Do Halt, né? Que é o espessamento. Mas, com 1 ano, vai ser o desfecho avaliado principal do estudo. Então, o objetivo vai ser, no final das contas, ver se, caso eu anticoagule esse paciente nos primeiros 3 meses, isso vai repercutir, que é o período mais crítico, isso vai repercutir com 12 meses na menor incidência desse espessamento. Então, acho que vai ser um estudo mecanístico, que não vai se propor a avaliar desfechos clínicos, mas como a gente tem visto cada vez mais TAV, eu acho também que é um estudo aí para a gente ficar atento, porque talvez ele possa mudar a prática. Vai que a gente, por qualquer motivo, fez um TAV num paciente mais jovem, né, que tivesse um risco cirúrgico proibitivo. Poxa, eu quero cuidar dessa prótese pensando no lifetime management, o quanto melhor eu conseguir, né? Então, talvez em cenários específicos a gente possa considerar aí, em pacientes sem outra indicação de anticoagulação, usar essa terapia anticoagulante por 3 meses para prevenir uma deterioração dessa prótese no futuro. Então, um estudo bem interessante aí que a gente vai estar atento também para trazer para vocês. E é bem interessante, né, esse contexto de trombose. A gente tem muita dúvida ainda. A gente ainda usa muito o AS, né, nessa população, mas a gente não sabe ainda. A gente ainda vê muito evento nessa população, né? Vem tudo para tirar essa dúvida da gente, né? Acho que a ideia é essa. Uma outra questão que vem sido também cada vez mais abordada é a hipertensão pulmonar no paciente com doença cardíaca esquerda. Né, Aurélio? A gente teve no congresso americano agora desse ano do ACC a publicação do estudo Cadence, né, que avaliou o uso do sotatercept na redução da resistência vascular pulmonar em pacientes com insuficiência cardíaca. E acho que tem pouco tempo também que foi publicado, até botei no jornal do clube, foi publicado um estado da arte sobre hipertensão pulmonar tipo 2, né? Ou seja, aquela em pacientes com doença cardíaca esquerda, pra gente saber para onde é que a gente está indo e tudo mais. E aí, nesse sentido, agora no Congresso Europeu, a gente vai ter a publicação de um estudo que vai avaliar um tratamento intervencionista para redução de hipertensão pulmonar. Fala um pouco pra gente desse estudo que tem um nome complicado, viu? Tem, é PADN em português, PHHD, né? Como é esse estudo? Para a gente entender o estudo, a gente tem que entender um pouquinho do racional fisiológico, né? A gente sabe que a insuficiência cardíaca esquerda, né, a sobrecarga de câmaras esquerdas do coração, leva a uma hipertensão pulmonar tipo 2, que é uma hipertensão pulmonar que a gente chama de pós-capilar, né? Então, a sobrecarga do VE é transmitida por princípio de vasos comunicantes para o átrio esquerdo, para as veias pulmonares, para o leito capilar pulmonar, gerando congestão pulmonar, e essa congestão leva a uma hipertensão pulmonar pós-capilar, né? O problema é que, com a avançada insuficiência cardíaca, essa sobrecarga de câmaras esquerdas persistente leva a uma hipertensão pulmonar importante. E aí, o vaso sanguíneo, a artéria pulmonar, ela tem que se adaptar a essa hipertensão pulmonar. E essa adaptação acontece através de um aumento da rigidez vascular da artéria pulmonar, né? Então, existem alterações plexiformes que vão fazer com que a artéria pulmonar ela se adapte a esse regime de alta pressão. Então, isso culmina em quê? Em mais hipertensão. Então, esse paciente vai ter uma hipertensão pulmonar pós-capilar combinada com hipertensão pulmonar pré-capilar.
Então, e a gente sabe que existem diversas medicações que estão tentando avaliar essa redução da pressão da artéria pulmonar nesse contexto, né? A gente já testou há muitos anos atrás até sildenafil nesses pacientes e a gente viu que não tem benefício, não tem benefício. O sotatercept, né, mostrou redução de desfecho substituto, perfeito. né? Mostrou redução de desfecho substituto. E agora a gente veio nesse estudo PADN, PHHD, né? PADN, PHHD, ele quis justamente avaliar desnervação da artéria pulmonar. Por que isso? Porque a gente sabe que na artéria pulmonar existem receptores do sistema nervoso simpático. E aí, desnervando, isso poderia levar a uma maior vasodilatação da artéria pulmonar e, consequentemente, redução da pressão pulmonar, né? Então, é um estudo, não vou dizer muito esperado, porque muita gente negligencia, né? A gente não deve negligenciar a hipertensão pulmonar, mas é um estudo que é esperado, sim. Espero que venha, né? Abra o caminho que eu acho que se vier positivo, eu acho que é uma abertura de caminho para outras estratégias para tentar reduzir a pressão pulmonar na insuficiência cardíaca, né? Então, acho que a gente tem focado muito em medicações, talvez, quem sabe, outras intervenções venham aqui para reduzir, mostrar uma luz para a gente que redução de pressão pulmonar também reduz desfechos na insuficiência cardíaca, né? Os desfechos também dele vão ser substitutos. Exato. Né? Os desfechos dele também vão ser Eu substitutos. acho, a minha impressão, não sei se você concorda, Aurélia, é que mesmo que venha um estudo positivo com relação aos desfechos substitutos, a gente vai precisar entender, primeiro, se reduz desfecho clínico, óbvio, e em qual população a gente vai tentar essa alternativa. Porque assim, o problema está do lado esquerdo do coração, né? O problema não está na artéria pulmonar. Justamente. Então, você pode reduzir como você quiser a resistência vascular pulmonar. Se você não tratar a doença cardíaca esquerda, com terapia quádrupla, enfim, todo o arsenal que a gente dispõe, provavelmente o benefício vai ser muito pouco, né? E outra coisa, antes do paciente desenvolver disfunções de câmaras direitas, verdade. Agora, sabe qual é uma população que talvez tenha benefício? Talvez tenha benefício dessas medicações que reduzem, que geram vasodilatação, né, na artéria pulmonar, ou medicação ou intervenção, aqueles pacientes que evoluem com insuficiência cardíaca avançada, com contraindicação ao transplante. É verdade. Esses pacientes com IC avançada... A visão do especialista em transplante é diferenciada. Né? Eu acho que talvez esses pacientes que evoluem com IC avançada, com contraindicação ao transplante de coração por hipertensão pulmonar, talvez seja uma luz para melhorar a qualidade de vida nesses pacientes, né? Já que mortalidade provavelmente não vai reduzir, né? Mas pelo menos melhora a qualidade de vida, a capacidade funcional nesses pacientes. Eu acho que essa talvez seja a população. O problema é que esses estudos fogem dessa população. Os estudos fogem dessa população mais grave. Né? Talvez o benefício fosse maior justamente nessa população. Né? Que se a gente for fazer um paralelo, né? Medicações que agem também na vasodilatação da artéria pulmonar, vericiguate. Ela também age vasodilatando a artéria pulmonar. O objetivo dele era querer vasodilatar sistêmico nos estudos, né? Vitória. Mas talvez nesse paciente com IC avançada, talvez tenha um benefício dessas medicações e dessas intervenções que reduzem a pressão da artéria pulmonar. Agora, saindo um pouquinho agora do contexto de IC, vamos voltar para a coronária, que é outro tema palpitante do Congresso. Amigo, um problema que a gente tem muito é patência de enxertos nos pacientes que são submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica.
né? Estudos prévios tentaram, né, já mostrar que a dupla antiagregação plaquetária talvez melhore a patência dos enxertos. E aí vem novo estudo tentando avaliar a eficácia, ou seja, melhorar a patência dos enxertos nos pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica. E aí, o que é que o ESC vai trazer para a gente nesse contexto, amigo? Muito bom. Ano passado a gente estava lá na publicação do TAXI, né? Que foi um estudo que comparou AS com ticagrelor versus AS isoladamente por 12 meses em pacientes que tinham que foram submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica por síndrome aguda, né? E avaliou desfechos clínicos, tá? E foi um estudo que foi neutro, né? Então, assim, não houve benefício em nós adicionarmos ticagrelor AS com o objetivo de redução de eventos. E aí, agora a gente vai ter esse ano a publicação de um subestudo do TAXI, que é o COCAP, que ele vai avaliar a patência dos enxertos após um ano da cirurgia de revascularização miocárdica, no paciente que usou AS com ticagrelor versus o paciente que usou apenas o AS, tá? Ainda é uma dúvida que a gente tem muito na prática de qual é a melhor estratégia para esses pacientes. Atualmente, pessoal, eu trabalho junto com o Aurélio lá no hospital de cirurgia, então diariamente a gente está em uma enfermaria de cardiologia, mas agora o Aurélio está na enfermaria dos pacientes clínicos, eu estou na enfermaria dos pacientes cirúrgicos, e essa dúvida sempre surge, né? No momento da alta hospitalar, principalmente, que o risco hemorrágico já está mais controlado, o paciente já tirou fio de marca-passo, aí a gente vem com aquela história, esse paciente vai para casa só com AS ou ele vai para casa com AS clopidogrel, né? Ao longo desses poucos anos de cardiologia ainda, eu vi alguns casos de retorno precoce ao hospital por conta de oclusão de enxerto, né? A gente sabe que isso, claro, óbvio, depende muito de outras condições, qual foi a técnica operatória que foi utilizada, né? Mas para síndrome coronariana aguda, habitualmente, inclusive pelas diretrizes, existe a recomendação ainda de nós mantermos dupla antiagregação, né, pelo período de um ano ali a partir da data do evento. Ao passo que no paciente com DAC crônica, que não foi o objetivo, inclusive, do COCAP, a gente tem essa dúvida, né? A gente acaba individualizando. No paciente que utiliza principalmente enxertos venosos, pessoal, tá? E tem um risco de sangramento mais baixo, eu costumo prescrever. Tá? Tô falando de minha prática. Eu costumo prescrever a clopidogrel se for um paciente de baixo risco de sangramento e que tenha utilizado enxertos venosos, né? Na tentativa aí de reduzir esse risco de oclusão de enxertos e, quem sabe, eventos cardiovasculares, né? Mas o COCAP vai ser interessante porque ele vai tentar trazer, inclusive, se existe uma correlação entre patência de enxerto e risco de eventos, né? Porque o TAXI, que é o estudo original, né, o estudo principal, foi neutro. Vamos ver se o COCAP agora mostra que ele foi neutro pelo fato, né, de não ter benefício na redução de oclusão de enxertos. Verdade. Eu espero muito. Eu acho que no contexto de síndrome coronariana aguda também, né, amigo? Eu acho que aquele paciente que entrou com infarto sem supra, e aí a gente viu DAC multiarterial, uma anatomia cirúrgica, e aí eu acho que depois de controlado o sangramento, eu tenho essa tendência também, além dessa população, eu tenho a tendência de botar a dupla antiagregação plaquetária para esses pacientes. Até porque foi síndrome coronariana aguda, e aí eu acho que une o útil ao agradável, no contexto da síndrome coronariana aguda, e aumentar a patência do enxerto, Esses pacientes têm um risco aumentado de eventos no primeiro ano, né? Então, acho que faz muito sentido, no contexto de síndrome coronariana aguda, realmente a gente manter, por mais que tenha sido a revascularização completa e tudo mais, né? Vamos falar de amiloidose, que é um tema que você gosta pouco, né? Já pensou? Já pensou? Estudo, Aurélio, Cardiotransforme. Perfeito. Que vai testar um oligonucleotídeo antissense no tratamento da amiloidose TTR. Isso mesmo. Fala pra gente sobre ele. Então, pra gente entender, né, hoje, a amiloidose TTR, né, a amiloidose transtirretina, é a amiloidose mais comum,
né? É a amiloidose mais comum, digo, no coração, a que mais acomete o coração é a amiloidose transtirretina. E a gente sabe que a gente tem tratamento que reduz mortalidade no contexto de amiloidose TTR, né? A gente tem medicação que reduz a mortalidade e a gente tem duas medicações hoje no mercado, baseada em evidência científica, que é o Tafamidis e o Vutrisiran, né? Qual é o mecanismo de ação dessas medicações? O Tafamidis, ele é uma medicação que estabiliza o tetrâmero da transtirretina, ou seja, a gente tem o aumento da produção da proteína transtirretina, seja por causa de idade, de envelhecimento. E aí, o que é que acontece? Esse tetrâmero a gente produz. Todos nós precisamos do tetrâmero da transtirretina para justamente para transportar a tiroxina, que é o T4, e o retinol, que é a vitamina A. Todos nós precisamos. Porém, o Tafamidis, ele estabiliza o tetrâmero da transtirretina e evita que ele se quebre, se dissocie. E aí, evitando essa dissociação, a gente tem menos monômeros e, consequentemente, menos emaranhados dessas proteínas e, consequentemente, menos proteínas amiloides que vão se depositar nos órgãos. Esse é o objetivo racional de usar Tafamidis. Tafamidis hoje é disponível no SUS. A gente sabe que a dose de Tafamidis que tem benefício para o coração é a dose de 80 miligramas e a dose bioequivalente, que é de 61 miligramas. E a gente tem hoje disponível no SUS. Só que a gente tem também outra estratégia, que é justamente silenciar o gene que leva à produção da proteína transtirretina. E quais são essas estratégias que nós temos? A gente já tem no mercado o Vutrisiran, que é um RNA de interferência, ou seja, esse RNA se liga ao RNA mensageiro que leva à tradução da proteína transtirretina. Ou seja, quando ele se liga, esse RNA de interferência, ao RNA mensageiro, esse RNA mensageiro se quebra e, consequentemente, não tem a tradução, ou seja, a produção da proteína transtirretina. Só que existe outro silenciador gênico no mercado, não para o coração, no mercado para polineuropatia amiloidótica, que é o Eplontersen. O Eplontersen também é um silenciador gênico, que ele é um oligonucleotídeo antissense. O que é isso, oligonucleotídeo antissense? É um oligonucleotídeo que vai promover a clivagem, a quebra do RNA mensageiro que leva à tradução da proteína transtirretina. Então, o racional semelhante, silencia o gene, age no cerne lá da produção da proteína transtirretina. O estudo Cardiotransform é um estudo que quer avaliar a eficácia e a segurança justamente do Eplontersen nos pacientes com cardiomiopatia amiloidótica transtirretina, TTR. A gente já tem benefício em estudos para polineuropatia amiloidótica, mas a gente não tinha estudos ainda na população com cardiomiopatia amiloidótica. A indústria farmacêutica já publicou resultados preliminares do estudo. E eles já mostraram que o resultado foi negativo. Porém, a gente ainda está na esperança. A própria indústria mostrou, esperem resultados desse estudo, porque talvez venham análises de subgrupos, mostrando talvez um possível benefício em uma população específica. A gente não sabe. E aí, no futuro, tem um estudo randomizado específico para essa população que a análise de subgrupos venha positiva. Então, é um estudo esperado, a gente já sabe o resultado global do estudo. O estudo foi negativo, a indústria farmacêutica já liberou pelo menos assim um resultado preliminar do estudo, mas vamos ver a análise de subgrupos e ver qual é a população que tem um possível benefício do Eplontersen, porque em termos de racional fisiológico tem sentido.
né, amigo? Com certeza. Sentido tem, né? O Vutrisiran teve benefício, é um silenciador gênico que mostrou sua eficácia e segurança no estudo Helios-B, que foi publicado há 2 anos atrás no Congresso Europeu de Cardiologia. Será que agora a gente tem alguma população específica para o Eplontersen? Vamos Vamos descobrir, aguardar. né? E para finalizar nossa jornada hoje dos estudos, né, do Congresso Europeu de Cardiologia, vamos falar de um tema não menos importante, que é justamente oclusão de apêndice atrial esquerdo, né, amigo? Esse é um tema também que vem sido muito falado ultimamente. Esse ano a gente teve aí a publicação do Champion, que foi um estudo muito esperado, deu o que falar. Tivemos a publicação do estudo Closure, mas isso tudo no cenário da oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo, né? E agora, pessoal, a gente vai ter a publicação do estudo LAX-2, né? Que ele vai testar se vale a pena a gente fechar o apêndice atrial esquerdo profilaticamente durante uma cirurgia cardíaca em pacientes que não têm fibrilação atrial, né? A gente já sabe que no paciente com fibrilação atrial, risco aumentado de AVC, a gente tem indicação de ocluir o apêndice atrial esquerdo durante o procedimento cirúrgico, mas para o paciente de menor risco teórico de AVC, pelo menos até a cirurgia cardíaca, a gente não tem essa indicação formal. E é isso que o estudo LAX vai testar. E é uma hipótese muito interessante, né? Porque a gente sabe aí que fibrilação atrial é uma das principais complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Pacientes valvares, mesmo que eles não tenham FA prévia, às vezes até 40% a 50% desses pacientes vão ter FA no pós-operatório. No paciente coronariano, essa é uma complicação também que a gente vê com frequência. O clássico é acontecer ali nas primeiras 48 horas. É aquele paciente que vai muito bem, a gente, poxa, estubou no POI, tá evoluindo bem, na hora de alta, faz fibrilação atrial, né? E a gente sabe, inclusive a gente não tem evidências com relação a boas evidências, digamos assim, com relação à anticoagulação de longo prazo desses pacientes, né? Então, faz muito sentido a gente se perguntar, poxa, será que vale a pena aproveitar que o tórax está aberto, chegar lá e fechar o apêndice atrial esquerdo? Eu queria a opinião de um cirurgião cardíaco para saber o quanto isso agrega em tempo cirúrgico, tempo de circulação extracorpórea, que são desfechos relevantes, mas também é um estudo que eu acredito que vai ter potencial de mudar prática. Principalmente, pessoal, no cenário nosso, Brasil, de pacientes com valvopatia reumática, né, Aurélio? Que às vezes, mesmo que não tenham fibrilação atrial prévia, são pacientes que operam muito jovens. Então, um paciente que com, 30 anos, às vezes menos, está fazendo uma primeira cirurgia cardíaca, né? Às vezes sem condição de fazer uma anticoagulação de perto, a gente coloca uma prótese biológica. Esse paciente vai ficar tendo que trocar essa válvula diversas vezes. Essa válvula vai deteriorar, ele vai apresentar remodelamento atrial esquerdo, aumento do risco de fibrilação atrial. Poxa, será que não vale a pena nesse paciente, talvez, na primeira cirurgia, mesmo que ele não tenha fibrilação atrial, ir lá e fechar o apêndice atrial esquerdo? Eu acho que pode ser aí um estudo também com potencial para mudar a nossa prática, tá? Não sei qual é a sua opinião. A gente até tem, assim, dados antigos, né? Que validou até aquela cirurgia de Cox-Maze, né? Sim. Aquela Cox-Maze. É como se fosse uma ablação cirúrgica, uma ablação cirúrgica, né? Aproveitava que o paciente além de fazer realmente queimar, né? Queimar ao redor das veias pulmonares, o teto do átrio esquerdo, aproveitavam, já fechavam até o apêndice. Só que a gente vê que isso, na prática, aumenta muito o tempo cirúrgico, né? E a gente precisava justamente isso, ter uma conversa, ter uma avaliação do cirurgião, quanto isso agrega, porque agrega em termos de tempo cirúrgico para a gente botar na balança. Será que vale a pena a gente pegar, ter esse maior tempo de SEC e ter esse benefício de prevenir? Eu acho, prevenir eventos tromboembólicos. Então, acho que a gente precisa justamente, eu acho que a gente precisaria botar isso na balança. Tempo de SEC prolongado e evitar o risco de eventos tromboembólicos nessa população, né? Perfeito. Esse foi o último estudo, pessoal, que a gente gostaria de trazer para vocês aqui. A hotline está espetacular.
vocês podem entrar no site do Congresso e ter acesso a todos os estudos que serão publicados. O Congresso é muito mais rico do que a Hotline, né? É um Congresso muito rico, mas claro que todas as atenções ficam voltadas ali para as novidades, para os trials que estão sendo publicados em tempo real e nas principais revistas de cardiologia também. Eu gostaria de abrir espaço aqui, antes de eu fazer minhas considerações finais, para Carlos Aurélio falar alguma coisa que eu tenha deixado passar. Não, foi excelente, né? Eu acho que o Congresso Europeu, ele é o melhor congresso, né, de cardiologia. A gente, infelizmente, não vai estar presencialmente. Nós estaremos online, né? Online estaremos. Em Milão 2027, Com se Deus certeza, permitir, se estaremos Deus lá. permitir, a gente estará lá. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente está vivendo a ciência, né? Esse final do mês a gente fica realmente vibrando, porque a ciência da cardiologia ela está sendo posta para a gente de forma bem exuberante, né? Então, esse bom congresso para todos nós, né? Que seja um sucesso e que venha Milão ano que vem, que a gente vai estar em loco, com fé em Deus, trazendo as novidades do Congresso Europeu de Cardiologia. Mas esse ano, pessoal, é claro, a gente vai fazer toda a cobertura no Instagram, no Jornal do Isso. Clube, e faremos também o podcast dos highlights Com do certeza. Congresso Europeu de Cardiologia. Com certeza. Se tudo der certo em setembro aí, se Ricardo tiver disponibilidade para nos receber. Pessoal, muito obrigado a você que ficou até o final. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga no Instagram do Clube da Cardio, @Clube da Cardio, no Instagram do nosso podcast, @Clube da Cardio Podcast. Assine o Jornal do Clube para ter em sua caixa de e-mail todas as terças-feiras, 7 horas da manhã, o resumo das principais novidades que foram publicadas na semana anterior. Eu me despeço, inclusive tenho que ir para casa agora para editar o Jornal do Clube da próxima terça-feira. Muito obrigado a você que ficou até o final e obrigado, Aurélio. Até a próxima, pessoal. Uma honra, abraço. Tchau. Tchau.